Olá, gente. Boa tarde. Bem-vindo ao Esporte aqui na telinha da RTV Record. Nessa quarta-feira, muita informação chegando para você a partir de agora. A gente vai falar, inclusive, da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Mas a gente começa falando da Chapecoense. A esperança é a última que morre. Pelo menos esse é o sentimento no Verdão, hein? A Chape tem uma semana cheia de trabalho antes de enfrentar o campeão da Copa do Brasil. A Chapecoense voltou ao trabalho na tarde dessa terça-feira. O Verdão está folgando no meio de semana, diferentemente dos seus adversários, que entram em campo pela segunda rodada do retorno na noite dessa quarta e quinta-feira. Por isso, a semana é cheia para o técnico Marquinhos Santos preparar a equipe que entra em campo no domingo em Curitiba, contra o Atlético Paranaense. Antes do trabalho de ontem, o volante Eli Carlos foi para a entrevista coletiva e mencionou que o time vai buscar motivação em outros times, em especial ao CSA de Argel Fuchs, para tentar escapar da lanterna já na próxima rodada. Acho que a gente tem que pegar a motivação dele, né? As equipes estavam lá embaixo e conseguiram reagir, e é o momento da nossa equipe fazer da mesma maneira. Já que estamos ali na lanterna, pegar o exemplo deles e dar uma agitada, principalmente nos jogos fora de casa e dentro de casa principalmente. Então, esse é o momento de a gente também chegar e seguir exemplos deles. O volante do Verdão disse também que o momento é de encarar a disputa com outros 7 times na zona de rebaixamento, o chamado Campeonato da Chapecoense. 8 times ali vão brigar até o final, né? Para sair desse desconforto que é da zona do rebaixamento e sair dali da proximidade. Então, eu acho que é isso que ele quis falar. Então a gente tem que fazer o máximo possível e focar nesses que estão agora na nossa frente, para a gente ir alcançar o mais rápido possível e planejar a saída da zona do rebaixamento. É o Eli Carlos falando, antes de dar o boa tarde para o Badassa, lembrando que ontem nós tivemos 3 ausências no treino da Chapecoense. Zagueiro Gum, o Eduardo, né? Os jogadores não participaram, fazendo um pouquinho de recuperação física na arena. Dor nas pernas. Exatamente, dor nas pernas. E o jogador Renato, né? Que estava 4 meses sem jogar, fez um trabalho diferenciado. Tudo com dor nas pernas. Tudo Como certo, é que tá, amigo? Tudo bem, Juninho? E te dói as pernas também? Dói as pernas bastante. Preparo físico tá bom, Maná? Dói as pernas. Não adianta. O cara chega numa idade, começa a doer as pernas do nada. Quando chega numa idade e vai aumentando a dor gradativamente. Isso aí é do ser humano, não tem como. Tu não sente dor nas pernas, mas vai sentir. Mas o amigo tá fazendo um trabalho diferenciado, né? O pessoal tá elogiando. É o Maricoroda, é Coach Bad, né? É. Seguindo as orientações de Coach Bad para ter uma vida saudável. Dito isso, depois dessa grande ilustração, vamos esperar que o técnico Marquinhos aproveite bem a semana. Ele vai estar aqui conosco amanhã, ao vivo. E aí a gente vai conversar com ele, vai trocar algumas ideias, vamos questioná-lo a respeito da semana passada de trabalho, do desempenho do time contra o Internacional. Ele falou na entrevista coletiva dele depois do jogo que gostou do desempenho do time. Vou perguntar para ele aqui se gostou do desempenho do time contra o Internacional, sendo que no segundo tempo o Chapecoense não deu um chute a gol. Durante todo o jogo foi um chute a gol, que foi do Arthur Gomes. No primeiro tempo o Marcelo Lomba fez a defesa. Não consigo ver aonde que o treinador pode gostar do desempenho. Então, que ele prepare bem, que estude bem. O Eduardo falou aqui na chamada do intervalo da dificuldade que vai ser enfrentar o Atlético Paranaense. Lá vai ser o reencontro do Atlético Paranaense campeão com o seu torcedor, porque jogou no domingo contra o Vasco fora de casa. Então, vai ser pedreira. Mas o Marquinhos Santos já teve tempo para treinar semana passada, 3 treinos, comandou contra o Internacional, viu o desempenho dos jogadores diante do Inter e agora tem mais uma semana inteira para tomar as melhores decisões, para escalar o time, para quem sabe cometer um crime contra o super favorito Atlético Paranaense contra a Chapecoense no domingo lá em Curitiba. Bom, Badá, vamos dar uma olhadinha nos próximos jogos da Chapecoense. Coloca na tela aqui pra gente os próximos 5 jogos do Verdão, porque são 5, na verdade, decisões. Atlético Paranaense na Arena da Baixada domingo. Aí na outra quarta-feira, dia 2, tem o Corinthians na Arena Condá. Na quarta-feira tem o Fortaleza na Arena Castelão e também tem o Cruzeiro aí, então. E o pessoal não colocou aqui, mas tem o Flamengo nesse meio aqui, termo entre o Corinthians e o Fortaleza. A Chapecoense pega o Flamengo dentro de casa. Então tem Atlético, Corinthians, Flamengo, Fortaleza e Cruzeiro, então, dos 5 jogos da Chapecoense, 3 dentro de casa. O que dá para esperar desses jogos aí, Badá? É uma sequência pesada, uma sequência muito complicada, uma sequência muito difícil, né? Então, como diria Gilmar Dalpozo, o negócio é pensar jogo a jogo. Não adianta ficar queimando pestana, pensando no Corinthians, pensando no Flamengo. Serão 2 jogos para a diretoria, que esses 2 jogos, a gente se lembra, era a intenção da diretoria de vender.
de vender o mando de campo desses 2 jogos aí. Vão ser os 2 dentro da Arena Condá e vai ser uma oportunidade, pelo menos, da Chapecoense faturar alguma grana para amenizar um pouco a situação financeira, né? Mas é uma sequência muito difícil, uma sequência complicada e principalmente para quem já vem de uma sequência ruim, como é o caso da Chapecoense. Mas o negócio é pensar jogo a jogo e o próximo jogo é contra o Atlético Paranaense. É nesse jogo que a comissão técnica e o grupo de jogadores tem que focar para, quem sabe, cometer um crime lá em Curitiba. Bom, a Chapecoense está de folga nesse meio de semana, mas 4 jogos movimentam o Brasileirão na noite de hoje. Vamos aos confrontos. Às 7h30 da noite, na Arena Castelão, tem Ceará e Cruzeiro. Às 9h30, no Morumbi, tem São Paulo e Goiás. No mesmo horário, o Flamengo enfrenta o Internacional no Maracanã. Na Fonte Nova, o Bahia enfrenta o Botafogo. E que jogo, hein? Que jogo do Flamengo contra o Inter. É 9 pontos a diferença do Inter para o Flamengo. Se o Inter cometer o crime no Maracanã, ganhar do badalado Flamengo, a super seleção Flamengo, o Internacional entra na briga do título. Fica a 6 pontos. Agora, se perder, daí se complica de fato. Tem um flamenguista aqui, menino Amaury Salles. Sim, tá aí. Menino Grilo, embaixador do Santo Antônio. Não te mixe, bicho velho. O que tu quer apostar? Tá valendo. Um refri? Tu pega o Flamengo e eu pego o Inter. Eu acho que o Inter vai cometer o crime lá no Maracanã. Vou tomar coca. Tá valendo um refri. Tá valendo eu e o Grilinho. Ele pegou o Flamengo e eu pego o Inter. O empate não é de ninguém. Vamos pro estouro. Vamos ver o que vai dar. O Grilo, ó. Como é que é? Grilinho vai perder uma coca. Aí, ó. Vai perder um refri pro Bete. O Beto. Encerramos por aqui ou vamos tocar no assunto dos áudios? Vamos falar dos áudios, Vamos falar dos áudios? O presidente que pediu licença à Chapecoense, o Plínio David Enesílio Maninho, andou conversando com torcedores no WhatsApp. Everton. E aí... Quem seria o Everton? O Everton seria de um grupo de Facebook, né? E o áudio foi para um grupo de WhatsApp, ou será que particular, vazou? A gente não vai reproduzir aqui para evitar maiores complicações. Mas o certo é que deu um rendezvous, né? Deu um bolor. Um bolor. Deu um bolor grande. Para quem não tomou conhecimento, difícil alguém não tenha tomado conhecimento, porque já foi divulgado pela imprensa e hoje as redes sociais se esparramam como pólvora, qualquer coisa que acontece, né? O fato é que um torcedor chamado Everton questionou o presidente Maninho acerca da situação da Chapecoense e o presidente educadamente respondeu, argumentou com algumas situações e começou chamando um fato que chamou a minha atenção particularmente, quando ele disse que pegaram a Chapecoense numa situação muito difícil, a Chapecoense zerada, quero crer, zerada financeiramente, com muitos problemas para administrar relativos à tragédia e que isso aí teria influenciado também no momento difícil em que a Chapecoense se encontra. Disse também o presidente que os torcedores e o Everton não têm conhecimento de tudo o que aconteceu nesse período, que muitas coisas foram ditas meias verdades, que a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas ele falou, Everton, você vai saber, isso o Everton vai saber, todos nós vamos saber o que realmente acontece. É isso que muitas vezes muita gente questionou, a falta de transparência na Chapecoense. Qual que é a real situação? O que foi que aconteceu para que o clube, isso administrativamente e financeiramente, chegasse nesse momento? Então, o presidente Maninho, no áudio, deixou muito claro que em breve será exposto um relatório onde todos irão saber daquilo que aconteceu e do que está acontecendo. E eu estou curioso. E inclusive... já vi demonstração, manifestação de familiares de dirigentes vítimas da tragédia que também querem saber desta verdade. Então, em breve, nós deveremos ter isso exposto publicamente pelas palavras do Maninho nesse áudio. E deixou muito claro também que existe sim falta de sintonia entre dirigentes da executiva, do Conselho Deliberativo e que tudo isso, na minha opinião, também colaborou para que o time chegasse nessa situação, tanto dentro quanto fora de campo. Então, vamos aguardar. Mas por aquilo que foi dito pelo presidente Maninho, em breve será exposto um relatório publicamente dando conta de tudo isso que aconteceu. Daí eu me lembro de uma matéria que foi feita com o Roberto Merlo, lá logo depois da tragédia, onde ele dizia que a situação financeira da Chapecoense era boa, que mesmo com a tragédia a situação financeira da Chapecoense era instável. Está conflitando com o que foi dito pelo Maninho nesse áudio. Mas vamos aguardar que com certeza tudo será publicado com muita transparência para todos nós finalmente ficarmos sabendo.